que você faria se sua viagem dos sonhos se transformasse em um pesadelo? Um grupo de amigos embarca em uma aventura para comemorar a formatura, mas um acidente de avião os joga no coração de um pântano sombrio. O que era para ser um passeio inesquecível se torna uma luta brutal pela sobrevivência. Ali, crocodilos famintos espreitam nas águas, mas não são répteis comuns. Uma mutação genética os tornou mais rápidos, inteligentes e sedentos por sangue. A história começa com um grupo criminoso forçando mulheres a produzirem drogas. A equipe antidrogas não poderia permitir isso, e por isso, invade o esconderijo para resgatar as mulheres. Porém, os criminosos reagem com violência, gerando um intenso tiroteio. No meio da confusão, as mulheres tentam fugir e destruir as evidências. Durante a operação, um misterioso líquido roxo escorre pelo chão e acaba contaminando um rio próximo. Os crocodilos que entram em contato com essa substância sofrem uma mudança drástica, tornam-se mais agressivos e mortais. Com isso, a tragédia se inicia. Crocodilos estão no topo da cadeia alimentar dos répteis e um grupo de amigos, liderado por Kai, um recém-formado em biologia em Houston, decide comemorar sua formatura em uma viagem. Sem saber, não apenas terão a oportunidade de ver crocodilos de perto, mas também correrão o risco de virar comida deles. Entretanto, Bella tem seus próprios problemas. Sua mãe vendeu seu carro para pagar uma dívida de agiota, forçando-a a pegar carona com Sam. Após isso, ela teve que largar a faculdade e buscar um emprego, abandonando os estudos e a vida tranquila na universidade. Ainda assim, ela prefere aproveitar o tempo com os amigos. Durante a viagem, uma discussão acontece. Bella sugere que Kai supere o passado com um certo homem, pois ambos haviam se apaixonado pelo mesmo cara. Irritado, Kai se afasta do grupo, refletindo sobre como caiu na mesma armadilha amorosa 2 vezes. Mas o clima só piora quando ele descobre que Dawn, sua amiga íntima, tem um caso secreto com aquele homem. No dia seguinte, o grupo segue viagem e para em um posto de gasolina. Lá, vem uma notícia sobre ataques de crocodilos em um vale próximo. Um velho misterioso os adverte para ficarem longe da água, mas ninguém leva a sério suas palavras, exceto Kai, que sente um calafrio e começa a suspeitar da veracidade da história. Eles seguem para Miami para continuar a comemoração, mas, sem saber, estão próximos do Parque dos Crocodilos. Para acelerar a viagem, Sam decide levá-los de avião. Porém, o piloto parece ser extremamente irresponsável. Além de imprudente, ele está bêbado. Durante o voo, um passageiro de terno ignora os avisos de segurança e continua a usar o telefone. Como esperado, a soma de decisões ruins resulta em um desastre. O avião começa a balançar violentamente. O inevitável acontece. O avião cai. Kai se machuca na cabeça e desmaia. Felizmente, o impacto ocorre em um rio e a maioria sobrevive. Mas o verdadeiro pesadelo está apenas começando. Ao recuperar a consciência, os sobreviventes percebem que seus celulares e o rádio do piloto não funcionam devido à água. O piloto chama desesperadamente pelo copiloto, mas não recebe resposta. A confusão aumenta quando a esposa de um dos passageiros, o homem de amarelo, percebe que ele desapareceu. Enquanto tentam se organizar, Kai e um amigo usam um cinto para estancar o sangramento no braço da loira do grupo, que por sorte não atingiu uma artéria. Mas a realidade cruel logo se impõe. Ninguém sabe que o avião caiu, pois o voo não tinha autorização. Não haverá resgate. O pântano onde caíram é um dos maiores dos Estados Unidos, dificultando qualquer busca. O piloto decide que a melhor chance de sobrevivência é seguir a pé para o norte, mas a tensão explode quando a esposa do desaparecido acusa o piloto de irresponsabilidade por ter voado bêbado, colocando a vida de todos em risco. A briga esquenta, e Sam, irritado com as críticas, empurra um dos amigos no chão. Kai precisa intervir para evitar mais caos. Eles então tentam se reorganizar e reunir suprimentos. Bella vê algo se mexendo e decide investigar. Encontra ovos estranhos e pega um para observar. Enquanto isso, encontram alguns celulares e concluem que pelo menos 4 pessoas morreram na queda. De repente, o copiloto reaparece, mas algo está errado. Antes que possam ajudá-lo, um crocodilo salta da água e o devora em um só golpe, deixando o grupo aterrorizado. Tentam nadar de volta para a margem o mais rápido possível. Kai, especialista em biologia, sabe que onde há um crocodilo, há muitos outros. Eles estão em território inimigo e pior, já são presas. Bella hesita por um instante e percebe que os ovos que encontrou eram de crocodilo. O que ela não sabe é se levar um deles foi uma boa ideia. Ao mesmo tempo, a esposa do homem desaparecido encontra seu cadáver. O crocodilo-mãe também descobre que seus ovos sumiram, e sendo um animal de instinto aguçado, começa uma caçada. O grupo encontra um local aparentemente seguro para passar a noite. Kai conclui que não há rastros de crocodilos por ali, então decidem descansar. Mas Sam continua provocando a esposa do homem morto e também desafia Kai, sentindo inveja de sua liderança. No entanto, a maioria do grupo confia em Kai, então Sam se cala.
Na madrugada, um dos passageiros, o Homem de Terno, se afasta para atender uma ligação escondido. Mas seu celular cai no pântano e quando tenta recuperá-lo, um crocodilo salta e o devora. Pela manhã, o grupo encontra os restos mortais do Homem de Terno. O piloto revela algo preocupante. Crocodilos normalmente evitam humanos, mas estes estão atacando ferozmente, o que não é normal. Bella percebe que a mutação genética pode ter causado um comportamento anormal nos crocodilos. Eles não estão apenas caçando para comer, mas também para se divertir. E pior, crocodilos são extremamente protetores com seus filhotes, podendo cuidar deles por até 2 anos. Seguindo adiante, vem uma casa ao longe e decidem investigar. Mas Kai percebe algo estranho. Há crocodilos por toda parte. Antes que possa alertar o grupo, um deles é puxado para dentro dos arbustos. O caos se instala. O grupo corre desesperado, mas Bella tropeça e quase é pega. A loira do grupo, que corria mais devagar, não tem a mesma sorte. Um crocodilo a morde e tenta arrastá-la para a água. Os amigos tentam segurá-la, mas o réptil não solta sua presa. O terror só aumenta, e a luta pela sobrevivência está longe de acabar. Depois de muita luta e com a ajuda de algumas pessoas, eles finalmente conseguiram fechar a porta, mantendo o crocodilo do lado de fora. Diante de uma situação tão desesperadora, ninguém sabia ao certo qual era a grande habilidade de Xiaomar. Enquanto todos faziam o possível para fechar a porta, ele estava chutando a cabana de madeira, só pensando em escapar sozinho. Isso irritou tanto o capitão que ele começou a xingá-lo sem parar. Enquanto todos se esforçavam para bloquear a porta com objetos pesados, Xiaomar ainda estava chutando a cabana. Ele realmente era uma pessoa extremamente egoísta. Mas, pouco depois, todos começaram a ficar sem forças, e foi nesse momento que os crocodilos finalmente pararam de atacar. De repente, ouviram um grito de uma mulher, e todos perceberam que estavam indefesos. Durante a noite, trataram os ferimentos da irmã de cabelo dourado. Ela sobreviveu, o que foi uma sorte dentro do azar. Eles começaram a notar que aqueles crocodilos não eram comuns, estavam se atacando uns aos outros de maneira estranha. Lá fora, seus olhos brilhavam no escuro, cheios de fome. Eles se revezavam para fazer vigia, mas Shao Kai tremia de medo e acabou caindo no sono. Foi nesse sonho que descobrimos seu passado. O jovem bonito que vimos antes era na verdade seu irmão. Ele tinha se sacrificado para ajudar a prender um bandido em uma loja, mas outro criminoso o atacou por trás. Shao Kai tentou pegar a arma que estava no chão, mas no final foi morto. No dia seguinte, Sam encontrou um mapa. Ele parecia mostrar uma rota de fuga, levando a um grande edifício, possivelmente uma fábrica. Para chegar lá, bastava atravessar um rio e caminhar alguns quilômetros. Talvez houvesse pessoas ali para ajudá-los. No entanto, o capitão nunca tinha visto esse edifício em mapas anteriores. Poderia ser apenas um rabisco qualquer. Se o prédio não existisse, significaria que estavam indo na direção errada, desperdiçando energia e se afastando ainda mais da saída. Xiaomar, com sua arrogância habitual, começou a provocar os outros, dizendo que Shao Kai foi o responsável pela própria morte e que agora estava colocando todos em perigo. Ele falava como se estivesse jogando um jogo de apostas, sempre escolhendo o lado mais vantajoso para si mesmo. Isso fez Shao Kai ficar furioso, com os olhos cheios de raiva. Como se não bastasse, Xiaomar tentou roubar a urna com as cinzas do irmão de Shao Kai. Felizmente, o capitão interveio antes que Xiaomar fizesse algo pior. Ele era tão egoísta que, se deixassem, provavelmente tentaria atacar Shao Kai. No fim, eles decidiram votar. Xiaomar queria ficar, mas todos os outros escolheram seguir até o edifício. Como sobreviver aos crocodilos? A resposta era simples: não havia como enfrentá-los. Se olhassem diretamente nos olhos deles, seriam vistos como uma ameaça. Então, a única solução era correr. Shao Kai explicou que eles eram rápidos, mas não tinham resistência para perseguições longas. Embora não conseguissem perfurar aço com suas mordidas, podiam facilmente esmagar um crânio humano. Além disso, se fossem mordidos, deveriam ficar imóveis. Quanto mais se debatessem, mais forte os crocodilos apertariam. Mas eles também tinham fraquezas. Se atacados no nariz e nos olhos, havia uma chance de sobrevivência. No entanto, isso só funcionava em terra firme. Dentro d'água, qualquer tentativa de reação seria inútil. Assim começou a fuga. Xiaomar, que antes zombava de todos, agora ouvia atentamente as instruções. Felizmente, tinha alguém que entendia o comportamento dos crocodilos ao seu lado, o que aumentava suas chances de sobrevivência. Durante a caminhada, ouviram o som de um rio. Isso animou a todos, pois significava que estavam perto do edifício. Como havia chovido na noite anterior, o ar estava úmido, o que atrapalhava o olfato dos crocodilos. Isso poderia ser uma oportunidade perfeita para construir uma jangada. Sem perder tempo, começaram a coletar materiais. Enquanto os homens levantavam troncos, a bela mulher do grupo percebeu um buraco estranho. Talvez fosse melhor não se aproximar, mas quando deram por si, ela já havia sumido. O que ela tinha encontrado? O grupo começou a procurá-la. Do outro lado, a mulher estava se preparando para atacar um crocodilo. Ela era muito mais corajosa do que aparentava. No fim, todos embarcaram na jangada e começaram a navegar.
Mas, no momento de pegar uma bolsa que caiu, Sam foi surpreendido por um crocodilo. A irmã de cabelo dourado tomou uma decisão heróica. Depois de uma despedida emocionada com seu marido, saltou na água para distrair o crocodilo, sacrificando-se para salvar os outros. Isso deixou seu marido arrasado. Xiaomar, que sempre foi arrogante, ficou calado. Talvez tenha finalmente percebido que algumas palavras podem ferir mais do que imaginamos. Depois de um tempo, encontraram uma casa. Pelo tipo de estrutura, o capitão concluiu que era um local onde equipes antidrogas já haviam feito operações. Xiaomar, como sempre, não ouviu os avisos e entrou no prédio gritando, chamando atenção. Inimigos humanos não havia, mas crocodilos. Vários responderam ao seu chamado. Dentro da casa, o grupo encontrou paredes cobertas de sangue. O capitão dividiu as pessoas para procurar por telefones e equipamentos de comunicação. Enquanto isso, Shao Kahn encontrou um barril de pó azul e suspeitou que aquilo fosse o motivo do comportamento agressivo dos crocodilos. A essa altura, o capitão já estava cansado de Xiaomar. Ele não só colocou a irmã de cabelo dourado em perigo 2 vezes, como também atacou Shao Kahn. Para o capitão, ele era um parasita, alguém que sacrificaria qualquer um para se salvar. Então, decidiu jogá-lo na frente dos crocodilos. Xiaomar, ao perceber que ia morrer, começou a implorar por sua vida. O capitão, por sua vez, se divertia com a cena, mas logo se arrependeu de sua atitude, e nesse instante foi atacado e arrastado pelos crocodilos. Ele havia se tornado igual a Xiaomar. Quando estava prestes a morrer, Shao Kahn o segurou e o salvou. Com a ajuda do grupo, Xiaomar finalmente aprendeu a lição. Durante aquela noite, ele mudou. E no fim, continuaram amigos. No dia seguinte, entraram em outro cômodo e, de repente, a porta se fechou sozinha. Quando acenderam a luz, viram que estavam cercados por crocodilos adormecidos. Shao Kahn percebeu um telefone do outro lado da sala. Não havia escolha. Teriam que atravessar com muito cuidado. Enquanto tentavam passar, um deles esbarrou na cauda de um crocodilo, quase acordando a fera. Mas, com muita atenção e sorte, conseguiram chegar ao telefone e chamar o resgate. No entanto, ainda precisavam sair do prédio. Infelizmente, havia um crocodilo na saída, e este era diferente. A mulher corajosa reconheceu uma cicatriz em seu rosto. Era o mesmo crocodilo que ela havia ferido antes. Agora, ele estava em busca de vingança. Sem escolha, ela devolveu os ovos roubados e preparou-se para enfrentar. O crocodilo a atacou e Shao Kahn disparou contra ele. Xiaomar, surpreendentemente, ajudou a resgatá-la. No momento final, Shao Kahn teve uma ideia. Pegou um barril de substância inflamável, ateou o fogo e jogou no crocodilo. Ele foi consumido pelas chamas. O resgate chegou e os sobreviventes foram levados para um local seguro. No entanto, muitos não conseguiram escapar. Esse filme, apesar de não ter uma nota alta, mostrou bem como, diante da luta pela sobrevivência, o egoísmo pode ser a pior escolha. No final, trabalhar juntos foi o que realmente fez a diferença. E o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários.